Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 27 do livro de Jeremias. Correias e canzis no pescoço do profeta. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 27 do livro de Jeremias, que tem 52 capítulos. 57 seria Jeremias mais Lamentações. O propósito do livro de Jeremias é lembrar aos exilados na Babilônia os motivos das suas provações e garantir a eles que, ao se arrependerem, voltariam para a terra prometida com grandes bênçãos. Quem está falando com vocês é o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus para nossa edificação. Estamos na 12ª parte da nossa divisão proposta de 18 delas. Estamos nos baseando nos estudos e nos comentários e nas referências da Bíblia de Estudo de Genebra para fazermos as nossas reflexões. Estamos vendo a severidade e duração do exílio em continuação. Como já dissemos aqui nesta parte, Jeremias prenunciou um exílio longo de 70 anos como punição pelo pecado persistente e adverte que a destruição seria quase total, uma ideia rejeitada pelos falsos profetas de que isso aconteceria, porque eles pregavam a paz e eles pregavam que a segurança do povo estava no templo, como se o templo fosse um amuleto. A mensagem de Jeremias continua sofrendo a oposição dos falsos profetas, dos sacerdotes e do povo. Jeremias lutava contra todos para transmitir a palavra de Deus. Nós estamos vendo a rejeição das falsas profecias, a parte C. No princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, filho de Josias, em aproximadamente 593 a.C., veio a Jeremias uma nova palavra do Senhor para ele. Desta vez, fazer brochas e uns canzis simbólicos para serem colocados em seu pescoço. Depois, ele deveria enviá-los aos reis das nações de Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vinham deles a Jerusalém a terem com Zedequias. Jeremias era, afinal de contas, profeta das nações. Essas eram cidades que também estavam sob o julgamento de Deus. Essas nações eram aliadas do Egito e muito provavelmente estariam ali para discutir a possibilidade de uma rebelião contra Nabucodonosor, em contrariedade ao que o Senhor tinha falado e tinha já advertido. A vida simplesmente tomava o seu curso e era natural que as coisas aconteceriam conforme se vai andando e jogando o jogo da vida. Na mente deles, uma aliança e uma resistência seria algo muito valoroso e ainda iriam buscar a bênção de Deus. Mas como ter apoio de quem já não dariam o apoio? Como é importante conhecer ao Senhor e com Ele estar aliado e unido em propósitos. Como é desastroso, pelo contrário, ir contra Ele, o Senhor. E quantas das vezes não fazemos justamente isso, pensando e que estamos agradando, o Senhor? Deus é soberano na sua criação, uma vez que tanto a terra quanto os seus moradores e todo o reino físico do universo pertence a Ele unicamente. Ele fez a terra e dá à terra quem for justo de sua parte. Obviamente que, sendo a sua parte, quem poderá demandá-lo? Quanto ao direito e à justiça, quando Ele mesmo é a própria justiça, quem é que pode questioná-lo, se Ele mesmo é a própria justiça? Deus é soberano na providência, isso é, na história dos homens, concedendo bênçãos e maldições àqueles que observam ou não as suas palavras e instruções, aos seus mandamentos e aos seus mandatos cultural, social e espiritual. Deus é soberano na sua graça, concedendo sua salvação aos que creem e aos que buscam e ouvem e invocam ao Senhor. Usando um argumento da criação, o Senhor declara seus direitos sobre todas as nações. Daniel 2:38, 4:25, e entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu servo, todas as terras e os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações deveriam servi-lo, tanto a ele quanto a seu filho, e ainda ao filho do seu filho, isto é, até ao próprio tempo da sua própria terra tenha chegado.
De nada adiantava se oporem a ele, isto pois que Deus o estava ajudando e ele abateria todos os que contra ele se levantassem. O melhor caminho seria a oração e o arrependimento, mas quando escolheríamos tal caminho, acostumados que estávamos a tomarmos as coisas pelas armas e pela violência e pela rebelião, usando essas estratégias. Quem não deixasse ao rei da Babilônia e não se colocasse debaixo do seu jugo seriam punidos. E aqui novamente a tríplice série de juízos de Deus, a espada, a fome, a peste, verso 8, que os abateria até consumi-los a todos. Todos eles, os profetas, os adivinhadores, os agoreiros, encantadores, sonhadores, verso 9, estavam errados, uma vez que serviam apenas para apoiar o sistema político nesse caso, com a exortação para não se sujeitar à Babilônia. Alguns destes adivinhos, desses médios, desses encantadores, no entanto, eram expressamente proibidos em Israel, quer dissessem a verdade ou não falassem a verdade. Eles simplesmente profetizavam mentiras cuja finalidade maior era lançar sobre eles mais cadeias, que significassem maior juízo. Repare o dilema: você resiste e oferece resistência. E isso serve apenas para afirmar ainda mais o objetivo que você queria evitar. Qual seria então a saída inteligente para não ser o caso de estar remando contra a maré, como eles faziam? Render-se. Deveriam, então, se renderem aos pés do Senhor. Parem de lutar contra Deus e se rendam. Aos que se rendessem, a promessa seria boa. O Senhor os deixaria na sua terra. Para os vizinhos de Judá, a submissão à Babilônia não implicaria êxito. Jeremias mostra, a partir do verso 12, ao rei e aos sacerdotes e a todo o povo que o exílio fazia parte do plano de Deus para a salvação final de Judá, e que servir o rei da Babilônia era mesmo o plano de Deus, e não resistir. Ele insiste com eles para não darem ouvido aos profetas que falavam de resistências, pois seria o caso de estarem indo contra o próprio Deus que lhes falara para não resistirem. Só o fato de haver profetas falando essas coisas erradas já significava que o povo é que estava pedindo tais profetas. Por causa da dureza dos seus corações, eles estavam criando os profetas que lhes falassem aquilo que eles queriam ouvir. Então nós devemos ter cuidado também na nossa busca de certas coisas e teimosia em recusa em ouvir e obedecer a Deus. Poderá ser que nós estejamos tendo os próprios profetas dos nossos sonhos, dos nossos desejos, justamente em juízo contra nós. Deus mesmo fala que não tinha enviado ninguém a falar a ele de resistência, de resistência, e que estariam sendo mentirosos e falsamente estavam falando em nome do Senhor. Até os utensílios tinham sido levados, mas tais profetas falavam que eles voltariam em breve. Uma referência à mensagem de Ananias em 28, 1 a 3. Ao templo, eles estariam voltando ao templo por causa do poder de Deus que estava com eles e com o templo. Mas os utensílios, dizia Jeremias da parte de Deus, não voltariam de maneira alguma. No princípio do reinado de Zedequias, começa o verso 1 do capítulo 27. Filho de Josias, rei de Judá, veio a Jeremias a palavra da parte do Senhor, dizendo... Esse é o primeiro versículo do verso 27. E ele conclui no verso 22, dizendo: para a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os restituirei a este lugar. Alguns desses utensílios foram levados embora em 605 a.C. e outros em 597 a.C., falando dos utensílios. No verso 22, a perspectiva de um exílio de duração definida é aplicada ao destino dos utensílios do templo, onde eles estariam depositando a sua falsa esperança. Mas a palavra era muito dura: os utensílios não voltariam, e ali ficariam até o dia que ele, o Senhor, os visitasse, quando aí sim
os faria subir e seriam restituídos ao seu devido lugar, no templo do Senhor. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 28 de Jeremias. Ananias, falso profeta, confronta Jeremias. Olha, o falso profeta se levantando em nome do Senhor para confrontar o verdadeiro profeta. Então nós temos verdadeiro profeta e falso profeta. A quem daremos crédito? Ao verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta fala a palavra de Deus. O falso profeta confronta a palavra de Deus. Ele fala aquilo que você quer ouvir, que de repente não é a vontade do Senhor. Temos que ter muito cuidado. Nosso coração endurecido produz para nós falsos profetas, para justamente cairmos no erro e no engano do nosso próprio desejo maligno, quando nos opomos ao nosso Deus. Amanhã, capítulo 28, não perca. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe e divulgue. Acesse o blog site jamaisdesista.com.br. A parte escrita está todinha lá com gráficos, tabelas, referências e muito mais. www.semeadores.com.br. Você vai encontrar livros, literatura nossa loja virtual, muito material edificante e interessante para a sua vida espiritual. Às 8h30, não perca nosso momento missionário na igreja Os Semeadores, todos os dias, momento missionário. E às 15 horas, todo sábado, diretamente da Suécia, da Europa, o pastor Johnny Ramos e a pastora Janira Ramos, pela sua igreja Os Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Um bom dia a todos, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.